Esse é o melhor vídeo sobre espiritualidade que eu já vi nos últimos anos. Esse vídeo se chama E Se Eu Fosse o Diabo? E eu vou fazer um react pra vocês explicando ponto a ponto desse vídeo que tá ganhando muita repercussão ultimamente. E pra dar uma noção geral do que se trata esse vídeo, basicamente ele fala como as forças ocultas, como o mal age para dominar, controlar e seduzir a nossa sociedade. Vocês sabem que aqui no meu perfil eu busco trazer uma visão menos romantizada da espiritualidade e mais pé no chão. E vale lembrar que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A parte 2 e a parte 3 vão estar na sequência desse vídeo aqui. Então, assistiu a parte 1, entra aqui no meu perfil e assiste a parte 2 e a parte 3 para você poder ver essa análise completa. E se você estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar ele todo na íntegra para você assistir, beleza? E esse vídeo é simplesmente um dos mais picas que eu já vi nos últimos anos e essa análise vai estar sensacional, então acompanha comigo. Se eu fosse o diabo, minhas primeiras vítimas seriam as crianças. Desde o momento em que saíssem do precioso ventre de suas mães e nascessem, eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência. Dividir e conquistar é o truque mais antigo do livro de Gênesis. E conforme eles crescessem, eu continuaria minha infiltração por 12 anos. Eu roubaria seus corações e suas mentes. E chamaria isso de educação. Beleza, vamos começar por estes 2 pontos. A doutrinação precoce de crianças e dividir para conquistar. Eu tenho um vídeo aqui no meu perfil chamado Como as falanges trevosas do umbral agem, que é esse vídeo aqui se você está assistindo no TikTok, ou este aqui caso você esteja assistindo no YouTube. E as 2 principais táticas de falanges e grupos trevosos que se disfarçam na nossa sociedade por artistas, políticos, influenciadores, enfim, é a doutrinação precoce de crianças de forma ideológica e, claro, o bom e velho dividir para conquistar. Seguinte, vamos pensar de um ponto de vista estratégico. O que seria mais fácil? Você doutrinar uma pessoa com seus, sei lá, 15, 20, 30 anos ou doutrinar uma criança. A criança é muito mais suscetível a influências externas. E para essa empreitada, as forças ocultas utilizam música, desenhos animados, a religião e claro que tudo isso impulsionado pela política. Claro que uma criança não tem uma visão política pré-definida desde que nasce, mas ela vai ser condicionada pelo meio. E eu não sei se vocês percebem, mas existe hoje toda uma forçação da mídia para empurrar a goela abaixo das crianças, conteúdos com teor sexual, a glamorização do crime, a desobediência com relação aos pais e a falta de responsabilidade e consequências que as ações e condutas dessas crianças podem gerar no futuro delas. Dessa forma, quebrando o que a gente entende por família. A parada da divisão por cor, por divisão racial, também é muito forte. E se já no ventre a criança e a inocência são destruídas, a tendência é que num futuro este ser humano cresça invertido e muito mais suscetível a ser utilizado como massa de manobra, ou seja, um idiota funcional para essa divisão em prol do dividir para conquistar. E a política tem um papel fundamental nessa parte. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres, que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Aqui nessa parte, basicamente, ele está falando da hiperestimulação que acontece com relação à sexualidade feminina. E eu não estou falando que a mulher não tenha direitos sexuais sobre o seu corpo, não é essa a questão. A grande jogada das forças ocultas é justamente fazer com que a linha que divide a libertinagem do direito conquistado seja rompida, fazendo com que muitas mulheres percam o filtro com relação às suas ações e consequências de uma hipersexualização. Por poder gerar uma vida em seu ventre, a mulher é considerada uma portadora da criação. E a partir do momento que esse sagrado é quebrado, vulgarizado e tirado de um âmbito saudável, é nesse ponto que a nossa sociedade começa a se perder. Então as forças ocultas, ou o diabo, como fala nesse vídeo, as forças ocultas atuam muito nesse sentido. Então quebra-se um sagrado feminino em prol de uma libertinagem exacerbada. E aqui que entram influencers, as músicas e, claro, a política que influencia essa merda. E se a gente parar para analisar bem, existe todo um movimento que busca a objetificação da mulher. Como eu falei na análise do clipe anterior ali com relação à parte das crianças, a ideia sempre vai ser destruir o seio familiar. A grosso modo, destruir um coletivo para preservar um individual, fazendo com que o ego do ser humano vá lá nas alturas e tudo se torne uma busca quase que incansável
por uma vontade de saciar toda essa ganância, essa fome por poder, essa vulgaridade, essa luxúria, essa destruição do senso de liberdade feminino. Prestem atenção no discurso de quem prega esta libertinagem. Até porque é sempre os mesmos bonecos que vêm com esse papo. E um recado final para as meninas é o seguinte: essa gente não quer te libertar, eles querem te inverter. Falando em Deus, se eu fosse o diabo, quando se trata de religião, eu montei o meu plano perfeitamente. Eu permitiria que você adorasse Jesus todos os domingos, e nos outros 6 dias, eu faria você me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria e ganância, para minha religião, eu não precisaria te converter. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. E faria com que a pseudo-virtude fosse mais importante do que a virtude. Eu daria a vocês religião suficiente para se odiarem, mas não suficiente para amar um ao outro. E para minha estratégia final do mal, eu faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade. Cara, essa parte é muito foda, eu chego a estar arrepiado, olha só. Quando ele fala ali de dar a religião para as pessoas se odiarem, mas não o suficiente para se amarem, e fazer com que as pessoas esqueçam que a base da religião é a espiritualidade, essa frase tem um contexto muito forte, porque é desta mesma forma que as coisas acontecem. Falanges, grupos trevosos, grupos ocultos que buscam trabalhar para uma baixa vibração do planeta, tanto do plano astral quanto do plano terreno, utilizam a religião como uma ferramenta de manipulação em massa. E se eu fosse pontuar quais são as 3 armas mais poderosas do astral inferior, das falanges e facções trevosas, eu diria que seria a influência através da mídia, música, cinema, etc., a política, com toda certeza, e a religião. E é muito bem encaixado isso que ele colocou no vídeo, porque hoje em dia a gente tem muito religião, mas tem pouca espiritualidade. E é um contraponto muito interessante, porque à medida que o ser humano se torna mais religioso, ele tende a se tornar menos espiritual. Pela religião, muitos ficam cegos, muitos matam, muitos roubam. A religião exacerbada, descontrolada e cega traz preconceitos, traz escravidão física e mental. E é bem aquilo ali, a gente tem religião suficiente para a gente se matar, para jogar um avião em cima de uma torre, mas a gente não tem espiritualidade para se amar. E quando alguma doutrina religiosa busca pregar o amor, o desapego, a elevação de consciência, ela é incansavelmente atacada. Porque quanto mais espiritualizado é o ser humano, mais difícil é de manipulá-lo. Como é que você vai deixar um ser apegado numa Matrix se ele está totalmente desapegado de todos os prazeres mundanos? Se eu fosse o diabo, eu não viria vestido com a capa vermelha e chifres pontudos. Dirigiria um carrão, teria um rosto bonito e um cinto Gucci. Basicamente, eu tomaria a forma de tudo que você sempre desejou. E veria você criar o seu próprio inferno. Eu não preciso incendiar a Terra. E no que diz respeito aos políticos, eu não mudaria nada. Eles já estão fazendo o meu trabalho sujo. Aqui a gente entra num ponto fundamental e que a gente vem vendo acontecer com muita frequência, que é a influência trevosa na política. E sempre tem aqueles que vêm com a seguinte ladainha: política e espiritualidade não se misturam. Se misturam, e a política é a arma mais poderosa que uma falange trevosa pode utilizar para dominar toda uma sociedade. Os grupos e facções trevosas sabem como ninguém utilizar ideologias políticas para controle de massas. E vocês podem observar, sim, na moral, bem na boa, locais que são tocados por essa ideologia são destruídos. E aqui no nosso plano físico a gente vê que essa influência ela não leva para um caminho muito legal. E eu não sei se vocês perceberam, mas locais onde existem mais essas ideologias de controles de massa, geralmente é onde tem ditadores, pessoas passando fome, violência descontrolada, regimes ditatoriais, censura da mídia, evasão populacional, pessoas fugindo, né? E muita controvérsia com relação às atitudes dos seus líderes. E vocês já notaram que não tem um país dominado por essas ideologias que presta? Não tem um que presta. Daí vai vir o famoso comentário: mas e a China? A China é um exemplo de um país comunista que deu certo. Para pessoas que vão vir com este comentário, eu indico a leitura deste livro aqui. Ele se chama Grande Fome de Mal e só leiam, tá? É um livro muito bom. Espiritualmente falando, vocês têm que entender o seguinte: nada que é travado, nada que é proibido, nada que é censurado é de luz. A espiritualidade alta, a espiritualidade verdadeira, ela liberta, ela vai de encontro com a verdade. Aonde que eu quero chegar? Todos esses governos que buscam controlar a população, a internet, as pessoas, que quebram e tiram direitos individuais, que buscam cercear qualquer possibilidade de contestação, nada disso, repito,
nada disso tem como ser algo bom, algo de luz, algo elevado. E geralmente são nesses cenários propícios que é onde surgem os ditadores. E é justamente através dessas ideologias utópicas que estas influências acabam entrando na nossa sociedade. E eu sei que deve ter uma galerinha se retorcendo aí na cadeira pronta pra me xingar, me chamando de fascista, taxista, bolsonarista e o caralho é quatro. E podem falar, eu não tô nem aí, e contra essa força eu luto mesmo. Contra essa força eu vou contra mesmo. Qualquer coisa que busca censura não é natural. Mas são os direitos dos trabalhadores. Olha, a inocência das pessoas às vezes me assusta. Percebem? É nestas brechas, é neste pensamento utópico, é justamente tentando te estimular uma pseudo-virtude que a dominação e a influência oculta, a influência destes governos ocultos, é com esse discurso, é com esta forma que eles atuam para te capturar. E a galera que defende esse tipo de regime, tipo a galerinha que defende Coreia do Norte, que defende Cuba, que defende todas essas porcarias aí, geralmente é a galera que nunca foi, ou geralmente é a galera que descredibiliza quem consegue fugir destes infernos. E pra galera que defende isso, eu só digo uma coisa, vocês são úteis para este movimento de tomada espiritual. Os grandes grupos trevosos precisam de vocês, mas vocês são tão vítimas, mas tão vítimas quanto o evangélico pulando em cima do palco, achando que vai ter um lugar no céu. Vocês e o evangélico pulando em cima do palco acreditam numa utopia, num mundo maravilhoso que só existe na cabeça destes ditadores sanguinários, ladrões e bandidos cegos pelo poder. Não, meu amiguinho, você não faz parte de uma revolução. Você faz parte de um projeto de poder onde provavelmente você será descartado na primeira oportunidade. Eu sei que vai ter uma galera ofendida com esse vídeo, mas não se sintam ofendidos. Como eu falei, vocês são tão vítimas quanto 99,9% da humanidade. Estamos diante de uma guerra e existem forças tentando nos manipular. Dividir para conquistar, galera. Essa é a parte chave do negócio. Se eu fosse o diabo discretamente, estaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu normalizaria a disfunção e chamaria de reality show. E nesse reality, eu atacaria a sua autoestima, dificultando a cura. Eu te mostraria imagens de corpos falsos e os tornaria mais atraentes do que os reais. Se eu fosse o diabo, eu faria você rezar para a tecnologia e idolatrar aqueles que criaram. Eu faria da influência a droga número 1 e roubaria milhões de almas perdidas enquanto eles a perseguem. Agora, se eu fosse o diabo, não faria tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo. Em vez disso, eu corroeria a sua moral, pouco a pouco. Exatamente como o câncer se espalha. Nesse ponto, basicamente, ele fala da questão da luxúria, o desejo cego pela fama, poder e dinheiro, e como a influência do mal pode escravizar pessoas buscando isso. Aqui nesse ponto nem tem muito o que falar, a nossa mídia suja faz todo esse trabalho de inversão humana. Como ele falou lá atrás, nos dão uma pseudo-virtude em troca de uma virtude, e essa busca pessoal egoísta acaba condicionando o ser humano numa eterna corrida dos ratos. E dessa forma, o ser humano acaba se tornando um eterno insatisfeito consigo mesmo, enchendo a sua cabeça com crenças limitantes a respeito de si próprio. Destruir a sua autoconfiança e a sua percepção de realidade é um golpe muito forte no estado natural do ser humano. E de novo a gente volta à questão das crianças, elas são muito mais suscetíveis a esse tipo de influência, fazendo com que surja uma onda de pessoas traumatizadas consigo mesmo e cheias de insegurança. Por falar em câncer, se eu fosse o diabo, te alimentaria com alimentos saborosos que o deixariam doente e transformaria seus médicos em traficantes de drogas, vendendo pílulas que o fariam voltar ao invés de curar. Sim, se eu fosse Lúcifer, saberia que a vida e a morte estão na língua. Então eu faria da sua faca e do seu garfo seus algozes. Você não pode alcançar uma consciência superior se seu corpo estiver doente. Você não optará por informações positivas se tiver inflamação. Se eu fosse o diabo, minha inteligência seria admirada. Por que você acha que a palavra inflamação literalmente significa colocar fogo? Se eu fosse o diabo, te mostraria como ser flexível. Liberaria pandemias no mundo para dar às pessoas a chance de realmente cuidar umas das outras. E me sentaria e riria, enquanto elas explorassem e se assustassem umas com as outras. Basicamente, se eu fosse o diabo, continuaria fazendo o que estou fazendo. Deus é minha testemunha. Eu já controlo os seus sistemas. Não tentem lutar contra essa causa. Porque o meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se eu já existir. Essa parte é muito boa porque ele fala com relação aos cuidados físicos e como um corpo doente não consegue atingir um estado elevado de consciência. E como eu venho falando dessa análise, a missão das trevas é justamente essa, adoecer o ser humano intelectualmente e fisicamente e espiritualmente também. Um corpo sem cuidados, um corpo sem nutriente é um corpo fraco, e um corpo fraco
é, por consequência, resultante de uma mente fraca. Nosso corpo é o nosso templo e se o nosso templo não estiver bem cuidado, ele facilmente será influenciado por forças exteriores. Esse último trecho é sensacional e fecha com chave de ouro tudo que eu venho falando aqui, com relação à questão das pandemias. Ultimamente, algumas verdades estão vindo à tona, mas quem falava sobre isso há um certo tempo atrás era taxado de louco ou taxado de conspiracionista. Mas dentro da orquestra das forças ocultas, eu digo para vocês que o que existe mesmo é método. Não tem conspiração, é método mesmo. E tudo isso que vem se desencadeando do mundo não é fruto de um caos aleatório, mas sim de um passo a passo que já foi pensado há muito tempo e está sendo executado. Dizem que na física toda ação tem uma reação, e no mundo espiritual isso não é diferente. Assim como existem espíritos que querem a dominação, existem aqueles que anseiam pela liberdade. As comunidades trevosas do astral são astutas, são inteligentes, são bem articuladas? São, mas existe a resistência. Existe aqueles que também, do outro lado, podem se articular. A parte ruim é que no meio disso, vidas são ceifadas e uma guerra de narrativas constantemente vai acontecer. Assim como existe muito planejamento e tática no lado trevoso, também existe muito ego deste lado, e geralmente o ego precede a queda. Os espiritualistas dizem que a humanidade caminha para um ponto de transição. Ponto esse que muitos esotéricos falam que é inevitável, o fim de um ciclo, o Uroboros. Porém, até chegar ao fim desse ciclo, vão existir pessoas, grupos, facções, toda uma organização que vai buscar atrasar o fim desse ciclo, porque quando esse ciclo se encerrar, a tendência é que o joio e o trigo sejam separados. E veja bem, eu não estou dizendo sobre ser mal, sobre ser bom, certo ou errado, eu estou falando de compatibilidade. Espíritos que são compatíveis e simpáticos a esta forma de controle vão ser isolados num grupo, em uma outra esfera, talvez um outro planeta, muitos falam do tal planeta Quirion, mas aí é um papo para outro vídeo, enquanto o grupo que não aceita isso iria para uma outra esfera. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, ou de, sei lá, daqui a 50 anos, até porque essa transição seria gradual. Mas esse papo é um assunto para outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre a questão da transição, digita aí, eu quero. Mas, pessoal, o vídeo era esse. Se você gostou, deixa o like, salve esse vídeo e compartilha para ajudar no engajamento do canal. Deixe a sua opinião nos comentários aí abaixo. Não se esqueça de assistir as outras séries que estão disponíveis gratuitamente aqui no meu perfil, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Vou deixar uma novidade, tá? Tá chegando uma série novinha para vocês aqui no perfil. Fiquem de olho. Tchau.